Então, vamos continuar aí os nossos estudos, né? A gente vai estar falando agora dos movimentos de convecção, né? Que, na verdade, o que são os movimentos de convecção, né? Como que ocorre aí, né? A grande temperatura, né, do magma, né? Essa grande temperatura aqui, ó, que tem dentro do manto, né? Ela está aqui dentro em grande processo de movimentação. A gente pode ver aqui, ó, né, que tem um grande processo de movimentação. Quando chega aqui, ó, perto um pouco da litosfera aqui, essa temperatura esfria, né, um pouco, fazendo com que, né, a camada aqui endureça. Porém, com a movimentação de convecção, essa movimentação vai e derrete de novo aquela parte, né, aquela crosta que se formou e cai e vai se fazendo sempre esse ciclo, né? E esse movimento de convecção que tem ali no manto, né, abaixo da litosfera, ou seja, abaixo das placas tectônicas, faz com que elas se movimentem, né? Ou seja, também que se movimente os continentes, né? Então, é esse movimento, né, esse ciclo de convecção que tem dentro do magma ali, que acontece a movimentação das placas tectônicas. É isso que influencia na movimentação das placas tectônicas. Eles compararam aí como se fosse uma chaleira, né? Exemplo, quando o magma está se movimentando demais lá nos movimentos de convecção, né? E aí acontece aquela abertura, ou seja, um limite de divergente, né? Pode ocorrer o quê? Uma explosão de um vulcão, ou seja, quando o magma sai para fora, né? Foi no caso dessa pequena abertura que eles quiseram mostrar aí, que na verdade aí tá no fundo do mar, né? Aí o que eles quiseram mostrar como se fosse a chaleira? Porque dentro da chaleira, que é uma vasilhinha de ferro que tem um biquinho, né? Chaleira. Mamãe pode explicar para você aí melhor o que seria uma chaleira. A água dentro da chaleira está fervendo, né? Como se fosse o manto, como se fosse o magma. E aí ele sai, né? Sai aquela evaporação quente pelo biquinho da chaleira, certo? No caso aqui é pela abertura feita na crosta terrestre, né? E aí o que acontece? Esse movimento, né? Essa borbulhação que tem na água é o movimento que acontece dentro da crosta, dentro do magma, né? Ou seja, dentro do manto, certinho? Tá? Então, é esse movimento aí, né, que faz com que as placas se movimentem, tá certo? E nem todas as placas se afastam, né, que é o que a gente vai ver agora. Bom, as placas tectônicas, elas têm 3 tipos de limites, ou seja, quando elas se movimentam, né, uma com a outra, ela tem um limite, né? A gente viu lá naquele mapa do planisfério, mostrando aqueles risquinhos vermelhos que né, mostra o limite. E nós temos aqui a diferença desses limites. Nós temos os limites divergentes, os limites convergentes e os limites transformantes, tá bom? Os limites divergentes, ó, eu peguei aqui, ó, 2 livros meu mesmo, só para te explicar para vocês entenderem direito. Vamos supor, finge que essa é uma placa tectônica e essa é outra placa tectônica. Então, as placas têm aqui, né? Então, o encostar ela aqui seria o limite, certo? Os limites convergentes, os limites divergentes, que eu vou pela ordem aqui, são quando as placas tectônicas se afastam, certo? Então, quando elas se afastam. Isso são os limites divergentes, quando elas se afastam. Quando elas se afastam, qual que são as consequências que pode ocasionar? Pode ocasionar aqui, ó, no meio aqui, ó, aberturas, né? Vales, ou seja, depressões. E isso pode ocasionar consequências, né, na transformação do nosso relevo, né? Dando origem aí, quando elas se afastam, dando origem aí a vales, depressões, certinho? A gente sabe que isso, né, acontece aí ao longo de milhares e milhares de anos, porque a gente viu que as placas, elas podem se movimentar de 10 a 3 centímetros por ano. Então, né,
devagarzinho, né? Aí até no texto de vocês está mostrando aí um fato real, né? Ou seja, um exemplo real que está acontecendo no continente africano, onde as placas estão se afastando e pode haver ao continente, uma parte do continente ali, né? Pode vir a se separar com aí milhares e milhares de anos por causa desse afastamento, tá certo? Mas, quando o afastamento não é tão significativo assim acerca de separar um continente, eles causam o quê? Quais são as consequências? Causam os vales e as depressões no nosso relevo, certinho? Agora, vamos aí para os limites convergentes. Bom, os limites convergentes é quando uma placa faz pressão na outra e aí elas sobe uma em cima da outra. Quando sobe, a gente vê aqui, ó, que subiu. Então, causou o quê? Quais são as consequências? São os surgimentos dos planaltos, surgimento das montanhas, surgimento das cordilheiras, né? Então, quando as placas estão aí, né, no limite convergente, uma pressiona a outra e sobe, formando o quê? No nosso relevo aí, as consequências são as formações das montanhas, das cordilheiras. Quais que são os exemplos reais disso daí? Tá até nesse próprio texto aí. São as cordilheiras do Himalaia, as cordilheiras dos Andes, entre outras cordilheiras, né, que a gente tem, que são montanhas bem altas, certinho? Agora a gente vai aí, então, para os limites transformantes. Bom, os limites transformantes, né, temos aqui, então, aqui o limite transformante. O limite transformante, a gente vai pôr assim para você entender melhor. O que acontece? Ele nem se afasta e ele nem sobe. Ele faz esse movimento aqui, ó. Nesse movimento que ele faz aqui, o que acontece? Quais são as consequências? Pode causar o quê? Terremotos, né? Terremotos, porque uma placa se afasta com a outra, o que acontece? Pode ter grandes terremotos, que é o caso que está acontecendo aí, né, na falha de San Andreas, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, né, um exemplo real que está acontecendo aí, né, que é o que, né, esse perigo, por isso que esse lugar aí está sendo sempre, constantemente aí, como se fala, monitorado para que não ocorra, né, um grande terremoto e se ocorrer que possa conseguir salvar as pessoas que moram ali nessas proximidades, né? Graças a Deus, nós aí do Brasil estamos em cima de uma placa somente, por isso nós não temos possibilidade de ter terremoto, né, no Brasil. Quando a nossa placa, né, nossa placa tectônica se movimenta, né? Nós estamos aqui embaixo, ó. Quando ela se movimenta, a gente vai junto com ela, né? Não tem como a gente se partir e nada. Então, a gente tá bem protegido. Vamos então completar aí o nosso exercício sobre tudo isso que a tia acabou de falar, a número 1 e a número 2. Vamos lá? Na número 1, você vai colocar assim, ó. Tem um quadro aí mostrando as características, as consequências e os exemplos reais de cada limite. Ou seja, do limite convergente, do limite divergente e do limite transformante, certo? Exemplo, quais são as características dos limites convergentes, dos divergentes, dos transformantes? E aí? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um com vocês e vocês fazem os outros, certo? Só para dar um exemplo. Então, vamos lá. Característica, eu vou fazer do convergente e você completa do divergente e do transformante, tá certo? E bom, então as características do limite convergente as características é que as placas se afastam, certo? E quais são as características do divergente e do transformante, tá? Vou fazer agora, então, quais são as consequências do limite convergente? Quais são as consequências? O surgimento dos planaltos, das cordilheiras, das montanhas, né? Das serras, né? De tudo que causa aí, né? Uma elevação, porque o limite convergente, ele sobe, causando, então, as cordilheiras, certo? Quais são os exemplos reais aí dos limites convergentes? São o quê? As cordilheiras dos Andes, as cordilheiras do Himalaia, o que mais que tá lá no texto? Aí você vai colocar. E assim você vai fazer nos outros, certinho?
Número 2, observe novamente a ilustração da página 3, que é aquela parte do movimento lá de convecção do magma que a tia falou. Em seguida, explique como ocorre o ciclo de convecção responsável pela dinâmica das placas litosféricas. Ou seja, como que ocorre? Ocorre que a movimentação, né, desse magma, que na verdade são as rochas derretidas, e essa movimentação, por causa da grande temperatura, faz com que as placas tectônicas, né, se movimentem, certinho? Então, é por causa dessa grande temperatura aí que faz com que as placas se movimentem, ok? Então, vamos aí agora para a nossa próxima videoaula.